Ministro, a gente falou sobre evoluções institucionais nas últimas décadas. Eu queria pedir para o senhor falar sobre mais uma, que é a questão da qualidade da contabilidade pública e das instituições do orçamento. Porque a gente teve a contabilidade criativa no governo Dilma, que gerou uma dificuldade de transparência para que a sociedade acompanhasse. A gente tem tido alertas do economista Marcos Mendes sobre puxadinhos na contabilidade que estão colocando itens do orçamento fora da conta do arcabouço. Como é que o senhor enxerga isso? O quanto que a contabilidade pública no Brasil evoluiu quando a gente pensa nas últimas décadas e qual o risco de haver uma piora da qualidade da transparência para o cidadão? Olha, a contabilidade pública evoluiu, você tem razão, com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a melhor capacidade de fiscalização do Tribunal de Contas, a qualidade da assessoria parlamentar, né, dos consultores do Senado e da Câmara, né, e a própria criação da Secretaria do Tesouro Nacional melhorou muito as estatísticas, né, permitiu maior avaliação de riscos, o brasileiro pode acompanhar muito mais do que em qualquer outra época o andamento da execução orçamentária, né? Quando nós criamos a Secretaria do Tesouro Nacional, e ela surgiu de um estudo que eu coordenei entre 1983 e 1984, nessa época, quem executava o orçamento da União era o Banco do Brasil. Era um departamento do Banco do Brasil. Só isso já é uma gigantesca evolução. Inacreditável. Inacreditável. Isso. E quem gerenciava a dívida pública era um departamento do Banco Central. Você não tinha no Ministério da Fazenda um órgão de gestão como tem o Tesouro Nacional hoje. O Tesouro Nacional tem pessoal de altíssima qualidade. Mas, ao mesmo tempo, remanescem distorções institucionais que precisam ser removidas, né? E daí porque uma reforma próxima é a reforma orçamentária, né? A lei orçamentária brasileira, a lei 4.520, se não me engano, 4.320, é de 1964, por exemplo, é uma lei de 60 anos atrás, quando não existia tecnologia digital, quando a gente não tinha evoluído em conceitos assim por diante, né? E, por exemplo, hoje, há uma percepção no Brasil de que o orçamento é autorizativo, né? Eu sou contra essa interpretação. Eu acho que a Constituição diz o Poder Legislativo fixa, a lei fixa a despesa e estima a receita. Então, a despesa é fixada e tem que ser cumprida, né? Então, os países que têm maior tradição nessa questão orçamentária, que são o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, em todos eles, o gasto público é obrigatório. Aqui não. Aqui o Congresso aprova e o governo diz, tudo bem, eu vou cumprir o que eu quiser, né? A não ser o gasto obrigatório, eu vou cumprir o que eu quiser. Isso gera N distorções. Imagina, vou citar um caso aqui. Suponha uma empresa que ganha uma concorrência para construir uma estrada. Aí ela mobiliza pessoas, máquinas, equipamento, desloca tudo isso para o local da obra, aluga casas na região para os seus engenheiros, mestres de obra, assim por diante, e começa a obra. Aí tem um cara do Tesouro um dia disse, cortou a verba. Contingencia. Contingencia, né? Contingencia. Como assim? Contingencia, eu suspendo, né, essa verba. E aí como é que faz? A obra para, o custo vai aumentar, né? Se você andar pelo Brasil aí, tem muitas obras paradas, é isso, né? Então, eu acho que nós temos que incorporar definitivamente a ideia de que o orçamento é obrigatório. Tem que ter obrigação impositiva, tá certo? E eu cito como exemplo a Europa. Na crise de 2009, 2010, que atingiu a Irlanda, a Espanha, Portugal, a Islândia e assim por diante, né? Vários países foram atingidos pela crise. Esses países tiveram que fazer ajuste fiscal. Em todos os casos, o ajuste fiscal foi para o parlamento. O parlamento que autorizou Por quê? Porque foi o parlamento que fez a lei. Só ele pode autorizar. E não um funcionário do Tesouro Nacional que escolhe quem ele vai cortar e o presidente da República, o ministro da Fazenda, aprova, tá certo? Então, você tem que discutir. É mais demorado,
Mas democracia realmente é mais complexa. Você demorar, mas isso vai ser discutido, a imprensa vai ver se que é o mais correto, leva um mês a mais, mas você tem maior legitimidade e reduz muito os custos dos maus cortes de gasto público. Então, já está formado um grupo, o mesmo que fez o estudo que resultou no projeto da reforma tributária, que é o Centro de Cidadania Fiscal. Eles estão se mobilizando, formando um grupo, eu já faço parte desse grupo, para a gente discutir a próxima reforma, a reforma orçamentária, para modernizar, em conceito, sobretudo, o orçamento do Brasil. No mais, a gente está muito bem, sabe? Posso pegar só uma carona? A questão das emendas parlamentares acaba sendo um subproduto dessa disfuncionalidade do orçamento? Não, ela é uma disfuncionalidade política, certo? Porque as emendas parlamentares, elas eram 4, 5 bilhões, né? A menos de 10 anos atrás, agora são 50, certo? As emendas parlamentares representam 25%, 24%, 25% dos gastos discricionários do governo. O Marcos Mendes fez um estudo mostrando que no mundo inteiro isso é 0,3%, 0,4%. Quem mais participa do orçamento, né, com emendas parlamentares, são os Estados Unidos, 2,6%. 25%. Isso tem uma coisa que está se formando. Eu estou começando a estudar isso, talvez vou escrever um artigo. Está criando uma bomba nos municípios. Qual seja, a ideia dos prefeitos, que ele sempre vai ter a emenda, certo? Eu fui outro dia visitar a minha cidadezinha lá, que já tenho irmãos por lá, e conversei com a prefeita da cidade. Aí eu perguntei, prefeita, algum deputado traz emenda para cá? Ah, traz, foi a nossa salvação. Como assim? Ah, eu fiz um hospital, eu fiz escola no município, tá? Se não fosse isso eu não faria. Eu perguntei, mas a senhora está criando gasto permanente. Certo? Suponha que amanhã chegue-se à conclusão que isso é um absurdo, e certo? Ou numa crise assim, vamos reduzir em vez de 25% para 5%. Já é o dobro do que é nos Estados Unidos, já é o quíntuplo do que é em outros países. Como é que vai ficar o prefeito? Né? Ele vai perder de uma hora para outra uma transferência que ele julga que é permanente. Porque o deputado está lá, ele elege o deputado e o deputado se compromete a pôr a emenda. Né? Esse é um problema adicional que vai surgir dessa maluquice de 50 bilhões de emendas além do fato, né, isso gera desperdício, isso gera corrupção, isso gera má alocação de recursos da sociedade, né? Claro, a emenda não deve ser condenada. Eu acho que em muitos casos ela se justifica, o deputado, o senador tem maior percepção da necessidade do município, mas não esse exagero. E esse exagero combina com a visão prevalecente no Congresso, em muitas áreas do Congresso, de que a função do parlamentar é mandar dinheiro para o seu município, né? Por isso que o ex-ministro supremo Nelson Jobim, que foi deputado várias legislaturas, ele chamava esse deputado de vereadores federais, certo? Ou seja, eles estavam lá para arranjar dinheiro para o município.